aqui é a Vanessa Brunch do blog Sem Quases. Eu sou escritora, autora de 8 livros, fã de Taylor Swift há 80 milhões de anos, jornalista e crítica de filmes, séries, músicas. Eu explico as metáforas, as simbologias, as lições das entrelinhas e as principais mensagens dessas artes. E faço muitas análises das obras de Taylor. E hoje eu vou analisar aqui faixa por faixa do álbum Folklore e também vou fazer a análise do clipe de Cardigan. Primeiro nós temos que falar sobre o conceito do álbum em geral. Taylor já começou trazendo um preto e branco diferenciado. Na era Reputation nós tivemos um preto e branco mais agressivo, um preto e branco que estava ali para representar as cores que foram retiradas, as distorções das coisas. Agora nós temos um preto e branco sobre autoconhecimento, um preto e branco mais leve que traz esse tom de paz, de reler o passado, mais tranquilidade. E a pegada das fotos, inclusive, trazem muito uma linha vintage que lembra os ensaios fotográficos da era Red. Além disso, Taylor aparece bastante em uma floresta, que em Out of the Woods, que pra mim é o melhor clipe da carreira até então, vinha como representação de perigo. A floresta era essa representação de algo perigoso. Agora, por mais que ela entre na floresta, ela sabe onde pisar, ela sabe onde ela não deve, onde ela não quer mais pisar. Ela está plena na floresta, sabendo o que é ínfimo hoje, o que não deve mais abalar ela. Então tem muito esse tom de autoconhecimento, de lidar com os problemas e certas questões de uma maneira muito mais tranquila. E folclore, quando a gente pega a palavra, em português, em inglês, não importa, traz muito essa noção de cultura, de identidade, do social como um todo, mas também do seu papel dentro desse universo social. As suas visões dentro disso, o que você quebra, o que você não quebra. E obviamente também envolve histórias com muitas simbologias, metáforas. E o álbum é tudo isso. Muitas críticas sociais, é o álbum de Taylor com mais críticas sociais já feito. Nós temos críticas políticas, críticas sobre relacionamentos abusivos, reflexões sobre amores líquidos, sobre machismo, enquanto não abandona as questões pessoais dela e de relacionamentos amorosos e várias lições nesses aspectos também em meio a isso. Esse álbum é muito sobre passado, presente, início, meio, fim de relacionamentos. E obviamente Taylor Swift é uma grande poetisa, uma grande compositora. Então ela sempre usou muitas metáforas, mesmo quando a maioria das pessoas não percebia que eram metáforas. E dessa vez ela se superou usando ainda mais disso. Neste álbum, ela mistura personagens que ela criou e as histórias deles, como se fosse ali cada um eu lírico, mas obviamente mesmo essas músicas que são de personagens falando, trazem muito das lições de vida que ela tem hoje, o que ela quer passar, reflexões que vêm das próprias vivências dela, então tem sempre essa mistura com um pouco da vida pessoal dela ali. Inclusive várias músicas do álbum, como Peace, Hoax, My Tears Ricochet e Invisible String, são várias em que Taylor está falando apenas como Taylor mesmo, sem personagem. Outras músicas são com personagens soltos, com os quais ali ela vai misturar as lições e vivências próprias. E existem 3 músicas que formam um triângulo amoroso, no qual cada uma dessas músicas traz a visão, a versão de uma das pontas do triângulo, ou seja, de cada uma dessas 3 pessoas. Ela deixou claro que sobre o triângulo seriam essas 3 músicas, mas aí vai de cada um querer encontrar esses 3 personagens ou um deles em outras das músicas que trazem visões de personagens a mais. O álbum tem muito esse tom de introspecção, dessa releitura do passado. Então os tons da música são nesse tom de melancolia e ao mesmo tempo de paz, de saber lidar ainda mais com isso hoje. Muito sobre maturidade e também muitas brincadeiras com palavras. Nas letras ela usou alguns jogos de palavras como cardigan, car, again e por aí vai. Mas vamos falar das músicas? Então vamos começar com o primeiro single escolhido do álbum, que já chegou com o clipe. O clipe, inclusive, que eu vou analisar logo depois da letra, acrescenta muitas mensagens, traz mais detalhes e faz parte do triângulo amoroso daquelas 3 músicas. É uma das pontas. Mas eu vou falar disso mais pra frente. Primeiro vamos falar da letra. É uma letra que fala sobre uma pessoa olhando pra um relacionamento que ela viveu, que ela já passou. Esse relacionamento
relacionamento foi muito intenso, muito marcante e real da parte dela, mas foi um relacionamento que não pôde continuar, não pôde ir pra frente, porque a outra pessoa não estava no mesmo ritmo de desejar certas evoluções. Essa pessoa que não quis, não buscou essa evolução, é como se fosse uma representação de Peter Pan, ou Peter Pan, como a gente chama aqui. E essa pessoa que está falando, cantando a música, falando ali a letra, é como se fosse uma representação de Wendy. Por quê? O Wendy, ela quer sempre evoluir. Peter Pan perde o Wendy no fim da história porque ele não quer crescer, ele não quer assumir certas responsabilidades. Ele quer sempre levar a vida num tom de diversão, esquecendo que pra ter algo leve, a gente sempre precisa fazer a parte pesada, abdicar de certas coisas, assumir certas disciplinas, certos aspectos que ele não quer assumir. Então ele nega esse crescimento, ele nega evoluções, ele nega assumir certas responsabilidades, enquanto ela, Wendy, quer sempre algo que passa a ideia de que está evoluindo cada vez mais, indo cada vez mais pra frente, que acompanha esse ritmo, esse desejo de evolução dela, e por isso eles não acabam juntos. Ele quer tudo o que não dá trabalho, e pra ter um relacionamento realmente saudável e bacana, existe uma parte trabalhosa, que não precisa ser algo que não sufoque, mas que existe um certo trabalho ali. Então ele acaba sem a recompensa e ela quer essas recompensas, ela quer toda essa parte. Então, essa nossa representação de Wendy sente que deixou as lições que ela poderia naquele relacionamento, mas que não dava mais pra ir pra frente. Então foi até onde deu. Quem sabe se essa pessoa evoluísse o suficiente e se pudesse retornar de alguma forma. Mas a mensagem de fato é no sentido de: essa história sempre será marcante, sempre será lembrada, eu sempre estarei em você, você sempre estará em mim. Eu sempre vou usar as lições desse relacionamento, do que ficou pra mim, como lições pra vida. E a gente vê ali que essas discrepâncias já eram um pouco percebidas. Ela fala que um usava a camisa vintage, o outro a tecnologia, o celular novo. Então essas discrepâncias que aconteciam na relação, não necessariamente no literal, que um usava a camisa vintage, o outro o celular e o outro não tinha celular, não, mas no sentido de que existiam essas discrepâncias. E aí tem toda a questão metafórica. O vintage pode ser essa questão de se importar com o passado, com o que já aconteceu. O celular pode ser uma representação de só olhar pro futuro. E aí a letra também traz uma crítica social forte, lembrando que nós não podemos julgar os sentimentos alheios e as maturidades alheias, porque elas não dependem de idade ou de quanto tempo aquela história existiu. Então ela fala na letra: quando você é jovem, as pessoas presumem que você não sabe de nada, mas na verdade você pode saber muito. E esse jovem pode não ser só o jovem no literal, mas jovem no sentido de pessoas te julgarem como inexperiente em alguma coisa. E na verdade, você com o seu autoconhecimento é que vai saber em muitos casos a hora de ir embora daquilo, a hora de saber que já é hora de deixar, de sair daquela relação, de sair daquilo que tá acontecendo, ou ficar mais um pouquinho, analisar mais um pouquinho. E ela diz que ela conheceu ele, ela conheceu muitas das partes dele naquele relacionamento. Então, inclusive as partes negativas, ela tinha certas consciências, ela foi testando ali pra ter 100% de certeza, e no final ela teve. Ela saiu com as certezas que ela precisava sair. Ela fala, por exemplo: um amigo de todos é amigo de ninguém. Persiga duas garotas, perca a garota. E quando você é jovem, eles assumem que você não sabe de nada. Então, na verdade, ela tá dizendo que ela tinha todas essas consciências. As consciências da necessidade de abdicações, que ele provavelmente não tinha tanto, mas ela tinha já essas consciências. E ela testou, ela tentou pra arriscar, pra viver, pra ter certeza, e sair com essa certeza de que não poderia ir além do limite que ela foi. E ela fala que agora ela está sangrando, porque quando ela lembra dessa relação, algumas feridas estão ali, mas ela precisa lembrar, ela precisa voltar àquilo pra reler certos aspectos e usar como alerta para o presente dela, de coisas que ela, erros que ela não quer repetir, coisas que ela já não mais aceitaria. Então é essa questão de entender que maturidade é captar o quanto as cicatrizes são mapas, porque rachaduras são sempre espaços por onde a luz vai entrar. É questão de entender que devemos perguntar o caminho certo para as nossas cicatrizes e fazer delas guia para tesouros e não para casas mal assombradas. O eu lírico da música Cardigan é Betty. Inclusive, uma das músicas do álbum se chama Betty. E ela vai cantar essa música quando ela já estiver mais velha, né? Ela tá fazendo essa análise do passado já mais velha, tempos depois que essa relação aconteceu. E ela é essa representação de uma mulher que quer sempre evoluir, quer sempre ser o melhor que ela pode, ter o melhor possível, não cometer o mesmo erro duas vezes.
Vim aqui acrescentar um detalhe. Em Betty, James fala: eu tenho apenas 17 anos, não sei de nada, mas sei que sinto sua falta. E em Cardigan, Betty fala: quando você é jovem, eles acham que você não sabe de nada. E aí tem toda a crítica social sobre isso. Porém, observem que ela está dizendo, deixando claro que a pouca idade dele ou a imaturidade dele sobre alguns temas nunca seria uma justificativa pra ele ferir, pra ele fazer as coisas que ele fez de negativas. Nada é justificativa pra você dizer que você, não sabia, eu era imatura em relação a isso. A empatia vai além da maturidade, vai de você também se colocar mais no lugar do outro, tentar ver o que iria te ferir e não fazer igual. Então, ela fala também um pouco nesse sentido para o próprio James. Ou seja, ela está deixando claro que a sua imaturidade sobre alguns temas, a sua pouca idade, nada é justificativa para você ferir outra pessoa. Até porque caráter, empatia não tem nada a ver com as cicatrizes que você leva em você, com a imaturidade que você tem sobre certos temas. É principalmente sobre essa questão de você só se colocar no lugar do outro e tentar ser o melhor de si. E sabe quando uma pessoa promete uma coisa pra gente e a gente repete depois: você prometeu isso, lembra que você tinha dito tal coisa, lembra que você prometeu de tal forma? Então, Cardigan traz muito esse tom também, de que ela repete várias vezes que ele tinha dito que ela era a favorita dele, ou seja, que ela era a prioridade dele, e parece que ele não soube fazer as abdicações necessárias, que ele não soube, enfim, seguir com tudo aquilo que a gente já pontuou aqui, e parece que ela está ali afirmando e reafirmando isso, nesse sentido de que foi algo que tinha sido afirmado, prometido, e que de alguma forma não foi levado em frente ou em consideração em certas atitudes dele. E Betty é a música cantada por James, que é a pessoa que representa Peter Pan, que é essa pessoa com a qual ela teve esse relacionamento. Mas a gente vai falar já já disso. Antes, vamos analisar rapidinho aqui as principais metáforas e mensagens do clipe de Cardigan. O clipe começa com ela tocando um piano empoeirado, com teclas quebradas, bem antigo, velho. Porém, ela consegue tocar esse piano, ela consegue fazer a música que ela quer. Ela está ali com toda a experiência, tranquilidade fazendo isso. E ela está aconchegada. Ela está em um lugar que já é mais antigo, mas é aconchegante. É um cantinho ali no qual ela consegue fazer o que ela quer fazer, viver o que ela precisa viver e com segurança e paz. O que tudo isso representa? O piano são as escolhas de vida, é ela poder tocar a vida dela. Poder escolher as teclas, é poder escolher pra onde vai, é sentir que ainda há como ter essas escolhas, que aquela história merece ir pra frente. Então o piano é essa base do que ela não pode jogar fora, do que ela não pode perder. São os valores de vida dela que ela precisa pra poder continuar escrevendo qualquer história que ela viva. É a mesma coisa de, por exemplo, pra mim, tal coisa é traição, então eu não posso aceitar que uma pessoa que esteja comigo cometa essa coisa, porque vai me ferir como se fosse de fato uma traição. Pra essa pessoa pode não ser, então a gente não vai dar certo. Então essa questão é uma questão que vai estar ali no meu piano. São os valores e o que eu preciso ter pra tocar a vida, pra seguir em paz fazendo a música, né, a vida que eu vou seguir. E por que o piano está quebrado ali? Tem uma tecla quebrada, tem uma parte que tá assim, assado, empoeirado. Porque ali tem as cicatrizes que mostram que certas coisas ela não precisa de certas teclas. Ela está um pouco quebrada, ela tem as questões ali de ferida, de tudo que ela já passou, de tudo que ela viveu, os pontos empoeirados da nossa vida, mas são coisas necessárias que a gente deve ouvir, reler, relembrar, como a gente já falou aqui, pra não cair em armadilhas iguais duas vezes. Então ela deixa tudo aquilo ali. E aí ela lembra de quando ela saiu um pouco desse universo em que era ela tocando o piano dela. Lembra daquele encanto que ela viu e que chamou ela, que é quando ela vê aquilo saindo do piano, que é o sentimento forte que foi vindo pra essa nova história, e o quanto ela mergulhou naquilo de vez. Ela saiu um pouco de certos aspectos de si pra mergulhar naquilo. São as abdicações. Ela fez as abdicações necessárias desde o início daquele relacionamento. Abdicou
entrou naquilo. Mas aquela base que ela precisa pra levar as coisas adiante, os valores dela que precisam estar ali, as coisas que ela não aceitaria de jeito nenhum, continuavam ali, que é a representação do piano. Então ela lembra, né, ela vai pra aquele início do relacionamento, e naquele início era tudo maravilhoso. Percebam como a floresta, que é a representação, né, do universo no qual ela estava, do relacionamento em geral, é uma floresta abundante, é uma floresta com muito verde, esperança, muita água. Só que não é uma água que sufoca, não é uma água que machuca. Então ela tá ali vendo aquele mundo de possibilidades e conseguindo tocar o piano dela. O piano dela naquela época tinha todas as teclas, era um piano novo, era um piano com cara de mais novo, então ela não tinha todos os valores que ela tem hoje, muitos que ela começou a colocar por conta das lições que aprendeu com essa história também. Então ela aceitava ainda certas coisas que aos poucos ela foi vendo que não deveria aceitar e que hoje ela já não aceitaria de jeito nenhum, que não tem como mais ela colocar na vida dela. Mas ela já tinha certos limites próprios, coisas para as quais ela dizia não mesmo, que são a representação do piano que está lá. E ela está tocando o piano, ela consegue ali naquele início viver isso de uma maneira linda e consegue tocar o piano, consegue seguir a vida dela com as escolhas, sentindo que ela tem voz naquilo, que existe o diálogo e tudo mais. Essa troca bacana entre eles dois. Então ela vai se aprofundar ainda mais nessa relação. Dessa vez, ela sai já um pouco mais do piano dela. Ela permitiu algumas coisas que já foram um pouco além do que ela permitiria. E aí ela entra mais profundamente no relacionamento pela parte onde ela senta, já não mais pelo piano, né? Ou seja, ainda existiam momentos de sensação de aconchego, mas já tinha ali uma abdicação a mais. E umas coisas, né, que ela talvez não pudesse ter abrido mão. E ela foi mais fundo ainda, porque ela é uma pessoa que quer sempre evoluir. Ela é uma pessoa que quer sempre se aprofundar. Ela é uma pessoa que quer sempre sentir que está em etapas melhores, maiores. E ela entra ainda mais no relacionamento. O tempo vai passando e esse relacionamento ela vai se aprofundando nele, analisando cada vez mais. E ela entra ainda mais. Quando ela se aprofunda ainda mais na relação, o que é que ela percebe? Que ela está num mar de problemas que ela não tem como resolver. Ela não consegue mais tocar o piano dela. Ele está ali porque ela não vai abrir mão dos valores dela, ela não vai abrir mão dos limites que ela precisa, do que ela não pode aceitar. Ela se segura nele, ela segura no piano, segura nesses valores que ela tem, nesses limites que ela precisa seguir, mas ela não consegue tocar o piano, aquele mais forte que ela. Então essas coisas deles que se desencontravam faziam com que ela não pudesse seguir o que era primordial pra ela. Ela ainda tenta, ela ainda fica um pouco mais pra ter certeza absoluta, e ela tem essa certeza de que não dá pra ir em frente ali, não dá pra tocar o piano ali. E aí ela volta a ver aquela mágica, aquele brilho, só que dessa vez essa mágica é voltar pra ela mesma, é entender que ela sempre pode voltar pra ela mesma, é entender que ela só deve ficar e que essa mágica toda só vai estar onde o que é primordial pra ela não precise ser abafado, excluído. E então ela entra naquela sensação de autoconhecimento ainda maior, pra compreensão ainda maior dela mesma, e ela volta molhada, ela volta ainda lembrando das dificuldades daquela relação, dos aspectos daquela relação e de como levar isso pra vida dela pra que ela não caia em situações parecidas de novo. Ela lembra sempre em primeiro lugar dela se proteger e dela lembrar que ela é o próprio casaco dela. Ela é primeiramente o que ela precisa. É a base do amor próprio, né? Então ela precisa principalmente dela, dos valores dela, de seguir o que ela sabe que precisa. E ela fala que ela era um casaco que ele a vestiu e falou que ela era a favorita dele quando ela se sentia um nada ali, em outros lugares, embaixo da cama de alguém, esquecida, né, por outras pessoas, pela vida, por outras questões. Só que na verdade, no fim de tudo, ela percebe que ela pode vestir esse casaco, que ela pode ser a favorita dela mesma, que ela não precisa viver outra coisa parecida com aquela, que ela só quer de fato que evolui cada vez mais e faz com que ela continue sendo o casaco dela mesma, que ela continue aquecida, protegida, que é óbvio que ela aceita certos riscos, ela ainda não tem certeza pra analisar certas coisas, mas não pra repetir certas coisas. E ela saiu daquela história antes que ela pudesse se afogar, mas ela tentou ali até ter as certezas necessárias que ela precisava.
E aí vem toda a questão do triângulo amoroso nas histórias. James, que é a representação de Peter Pan, canta Betty. Ele tá ali cantando a música Betty. E a gente vai falar da letra dessa música, na qual estavam iniciando alguma coisa ali que estava começando a acontecer entre eles. Mas eles acabam se afastando, ele acaba ficando com outra pessoa. Não necessariamente a gente sabe se ficou configurado como traição, porque talvez eles não tivessem ainda um relacionamento extremamente sério mesmo, confirmado. Mas ele volta, pede desculpas, explica as coisas pra ela, é honesto naquele momento, ela aceita, ela cede e eles iniciam o relacionamento deles. Essa música que James canta é muito antes do relacionamento entre ele e Betty começar. E Cardigan é contada por ela anos e anos depois daquele relacionamento ter acontecido. No final dessa música, então, no final de tudo isso que aconteceu, é que eles iniciam essa relação de fato, a relação mais séria, que durou ali enquanto eles eram jovens, aconteceu várias coisas nesse relacionamento, e aí anos depois ela revisita esse relacionamento nas memórias em Cardigan. E a música August é a visão da pessoa que não tem nome, o nome dela não é citado nas músicas, mas é a visão dessa pessoa que passou o verão com James, que teve esse relacionamento com ele de verão, tendo ali os alertas de que ele não queria nada sério, mas se apegando a pequenos detalhes de esperança. A gente também vai falar de August já já, e deixando claro que quem canta August, a letra de August, não é Inês. Inês é apenas uma pessoa que sabia da situação e contou pra Betty que James ficou com outra pessoa durante o verão. Falaram inclusive sobre Illicit Affairs, mas é uma música que não tem nada a ver com esses personagens, que fala sobre relacionamento tóxico e o ciclo vicioso que eles podem causar. James, inclusive, olha a curiosidade, é o nome do Capitão Gancho em Peter Pan. E o Gancho é o próprio Peter Pan mais velho. Nós podemos entender dessa maneira, até porque ele é o maior inimigo de Peter Pan. Só que na verdade o maior inimigo de Peter Pan é ele mesmo. Ele perde as melhores coisas da vida por conta daquela falta de responsabilidade, de querer assumir responsabilidades. E então vamos falar da música August. É uma letra sobre alguém que admite que se encantou pela outra pessoa, mas que no fim das contas olha para aquilo e sabe que não perdeu nada, porque na verdade ela nunca teve aquela pessoa de verdade. August fala muito sobre o quanto expectativas não são criadas do além e do quanto precisamos parar de falar que simplesmente não devemos tê-las. É uma letra sobre lembrar que o outro tem responsabilidades nas expectativas que criamos também. Ela fala que em algum momento ela chegou a pensar que ele era dela, e fala também de momentos em que ela ficou com certas dúvidas soltas, pairando ali no ar, que ele não tinha esclarecido de formas nítidas. Então ela se pergunta: você vai me ligar quando voltar pra escola? A escola pode ser uma representação de seguir a vida, aprender outras coisas, se desvencilhar um pouco daquilo, ou pode ser também no literal, né? Um garoto que tá voltando pra escola e ela tá ali se perguntando. Mas a música também fica cabível para qualquer pessoa de qualquer idade aí, quando a gente olha pelo lado metafórico. Então ele deixou certas pontas soltas, por mais que ele tivesse deixado claro ali pra ela no início, em algum momento, que não era algo sério. E deixar pontas soltas é falta de responsabilidade afetiva, motivo pra que a pessoa seja responsável por muito do que a outra cria como expectativa. James é muito Peter, por mais que ele ache que tenha sido honesto no fim de tudo. Mas bom, depois desse verão, desse relacionamento, ela tá vivendo aquele momento em que o verão acaba, e o verão pode ser mais uma metáfora aí, um momento em que tudo foi quente, foi belo, enquanto eles estavam vivendo aquilo, e depois isso acabou e ela tá ali analisando o que realmente aconteceu, entendendo que ele nunca foi dela, percebendo cada vez mais as verdades que estão naquilo. E aí ela deixa claro: agosto foi embora como um gole em uma garrafa de vinho. Você nunca foi meu para perder. E dizem que o gole na garrafa de vinho é muito essa representação de você sair falando um monte de verdades depois que você toma um vinho. Principalmente nos Estados Unidos tem muito essa representação. Então, essas verdades que foram ficando cada vez mais nítidas pra ela, das coisas que ele não esclareceu e que agora ela mesma tava percebendo esclarecimentos, ela deixa claro que ela foi fazendo a parte dela, houve um esforço da parte dela. Isso é muito representado quando ela fala que cancelou planos pra ter momentos ali disponíveis pra ele, pensando se ele ligaria ou não. Mas ela deixa claro: você nunca foi meu, então eu não posso sofrer muito, eu não vou me permitir esse sofrimento. Inclusive, quando ela fala que falou pra ele entrar no carro, fica como mais uma metáfora, não pra ter entrado no carro literalmente, mas também pra essa noção de iniciar algo.
né, fazer um caminho, uma viagem juntos, no sentido de viajar naquele relacionamento, entrar naquilo. E James, como a gente sabe, tinha iniciado alguma coisa com Betty, que a gente não sabe se já era algum relacionamento, se ele tava traindo Betty. Parece que não, parece que ele realmente feriu Betty, feriu o que eles tinham começado, né? Mas parece que esse relacionamento com Betty fica sério mesmo depois que ele volta desse relacionamento de verão. E aí nós temos a letra B, que deixa claro de fato o quanto essas três músicas estão conectadas e formam cada uma ponta do triângulo. É nessa letra que tudo tá ali, as pistas, tudo explicadinho. Essa letra é James com os próprios pensamentos dele, de quando ele ia bater na porta de Betty pra pedir desculpa pelo que aconteceu no verão, porque eles tinham iniciado alguma coisa, eles se separaram no verão, eram afastados, ele foi, teve esse caso de verão com a menina, voltou, vai ele bater na porta de Betty, vai aparecer na festa dela, ela vai dar uma festa, ele vai aparecer ali pra pedir desculpa, e ele tá lembrando de como estavam os pensamentos dele, né? No final, Betty aceita as desculpas, eles iniciam esse relacionamento, se beijando no carro e tudo mais. É óbvio que aqui a história é literal, existem várias metáforas dentro disso que podemos levar em consideração, como essa questão da idade, essa questão da escola, tudo pode ser uma metáfora, né? James dizer que tem 17 anos pode ser uma representação da imaturidade dele assumir que ele é imaturo. E aqui nós temos todas as pistas. No final ele fala que tá usando o cardigan dela, que é o casaco dela. Ele fala sobre chão de paralelepípedo, que também tá na letra de Cardigan. Sobre beijar no carro, que também tá na letra de Cardigan. Só que aqui ele tá contando lá atrás, quando eles iniciaram o relacionamento. E em Cardigan, como a gente já falou, é Betty contando lá na frente. Em relação a August, nós temos várias pistas aí na letra de Betty. Ele falando que foi só uma coisa de verão. Dele falando que ela chamou ele pra entrar no carro, assim como ela fala em August, a pessoa que canta August, o eu lírico de August. Então, basicamente, Betty é uma letra na qual a pessoa está arrependida de ter feito algo que magoou a outra. É uma letra mais simples, que a gente pode encaixar em aspectos metafóricos se a gente tiver essa visão, mas que conecta perfeitamente as outras duas nesse triângulo amoroso. E agora nós vamos para a música que, pra mim, na minha opinião, tem a melhor letra do álbum, que é My Tears Ricochet. Essa letra é uma aula de empatia para início de conversa e ela tem uma questão muito pessoal da vida de Taylor, na qual nós vamos falar no final dessa partezinha sobre ela. No literal, ela tem uma história, mas essa é uma música claramente metafórica, então a gente tem que entender ela no literal para depois entender as metáforas dela. Se a gente pegar a história no literal, é a história de uma pessoa em um relacionamento e essa pessoa matou a outra. Feriu a outra. Só que a partir do momento em que ela fez isso, ela, a pessoa que machucou, passou a viver como um morto-vivo, tendo sempre ali vestígios disso assombrando ele. E ele sente as dores disso, as dores dos ferimentos que ele mesmo causou. Em certos momentos isso volta pra ele em outros aspectos da vida, em outros momentos da vida. Essa pessoa que feriu a outra ainda pensa como seria voltar pra essa relação, ainda tenta de alguma forma fazer a outra pensar em como seria voltar. Mas essa outra que foi ferida se libertou a partir do momento em que ela virou um fantasma. Ela foi ferida até o limite, que é a representação da morte. Nesse relacionamento, a pessoa que feriu a outra, que matou a outra, não matou de fato. Ela ficou machucando a outra pessoa com as atitudes dela, com certas questões, e chegou a um ponto em que aquela pessoa que estava sendo machucada morreu, ou seja, saiu da vida daquela pessoa que estava ferindo, resolveu que ali era o limite dela, que ela não aguentaria, não aceitaria mais, e ela está cada vez mais liberta desse relacionamento. Obviamente ela perdeu algumas partes dela ali naquelas feridas, mas o que é principal continua com ela e ela ficou ainda mais inteira nesse sentido, ainda mais liberta. E essa pessoa que feriu vai ter que lidar sempre com as consequências do que ela fez. Porque é o que eu sempre falo, no fim, a única coisa que continua é a história. Então que personagem você quer ser? Isso sempre vai te assombrar. Se a gente parar pra pensar, as pessoas que ferem muito as outras acabam ficando com um mundo pequeno, porque onde ela chegar, na maioria dos lugares, alguém vai lembrar de algo de ruim que ela fez, ou vai apontar que ela fez algo de ruim. E quando você não é uma pessoa assim, o mundo fica maior pra você. Porque você pode ir onde for, ter novas possibilidades, porque você não foi uma pessoa que fez mal a outra. Então a letra é muito sobre isso. Consequências daquilo que você faz de ruim pro outro sempre vão te perseguir, sempre vão estar ali de alguma maneira. Essa verdade sempre pode vir cada vez mais à tona, então cuidado com o que você faz.
E o que é ricochetear? É quando você está, por exemplo, em uma luta com outra pessoa, você atira na outra pessoa e a bala bate na outra pessoa, mas volta pra você, atinge você. Então, ricochetear, pra quem não lembra, enfim, é essa questão de voltar pra você o que você fez. Ela diz que as lágrimas dela ricocheteiam. Tudo que ela tá chorando tá cada vez mais secando nela. Ela tá cada vez mais livre, cada vez mais tranquila. A lágrima tá saindo dela, só que tá voltando pra quem causou a lágrima. Tá indo pra ele. Então, em algum momento ele vai acabar chorando por aquilo, por ter perdido ela. Isso pode assombrar outras relações, outras situações. E ela traz vários pontos que ficam muito cabíveis pra gente pensar em um relacionamento abusivo, tóxico. Quando, por exemplo, ela fala, você fica como se fosse um herói salvando o próprio rosto. Então é aquela coisa da pessoa sair dizendo, ah não, mas aquilo acabou e foi assim porque eu tava me salvando, essa aí é louca, coisas desse tipo. Enquanto na verdade o motivo do término, da separação daquilo foi ele que tava machucando. Então sempre que a gente fere outra pessoa, a gente tá ferindo a gente também. Sempre que a gente mata outra pessoa, mata em vida, né, tira um pedaço daquela pessoa, enfim, nós estamos matando partes de nós também. E é muito isso que ela fala, que ele matou ela, mas matou a si mesmo da mesma maneira. E ela fala, você usa as joias que eu te dei enquanto você me enterra. Ou seja, tudo de bom que ela deixou naquele relacionamento, tudo de bacana que ela fez naquele relacionamento, ele acaba às vezes usando contra ela, acaba ficando com aquilo pra ele, mas não dá de volta pra ela. Não faz a mesma coisa por ela, só acaba ferindo ela ainda mais. Não há essa troca positiva, há só o querer tirar do outro. E a letra tem muitas e muitas metáforas maravilhosas. Pode ser aí para relacionamentos abusivos familiares, de amizade, amorosos, românticos. No caso de Taylor, essa música claramente foi feita para a gravadora dela, a antiga gravadora. Se você não sabe o que aconteceu em relação à antiga gravadora dela, é só dar um Google que você vai achar um resumo fácil. Mas ela deixa claro, por exemplo, enquanto você dorme, você fica assombrado pela minha roubada canção de ninar. Ou seja, as músicas que a gravadora tá roubando dela. Quando a gente para pra pensar em um relacionamento abusivo, essa canção de ninar pode significar lembranças boas, tudo que a pessoa deu de bom pra outra. Mas no caso de Taylor aqui, estamos falando agora dessas partes mais voltadas pra vida pessoal dela. Toda a letra fica voltada pra essa história complicada que ela teve com a gravadora dela, que fica tentando se aproveitar de tudo que ela deixou, sem querer realmente chegar a um acordo, um ajuste que fique bacana, pra que ela tenha de fato o que ela mesma construiu, as próprias músicas, as próprias letras, a própria arte. Música, vamos falar de Mad Woman, outra das minhas composições favoritas do álbum. Mad Woman já começa com uma frase, com um trecho genial, que é, o que você acha que eu diria sobre isso? Um escorpião pica ao revidar? Eles atacam pra matar, e você sabe que eu vou. O que é que significa isso? Quando ela pergunta, o que você acha que eu diria sobre isso? Ela tá deixando claro que o outro fez coisas desrespeitosas, erradas. E é óbvio que ele sabia que tava fazendo algo errado, desrespeitoso. Era só ele se pôr no lugar dela. O que você acha que eu ia dizer sobre isso? Você acha mesmo que você ia fazer isso e eu ia ficar aqui, que lindo? Óbvio que isso ia ser errado, ia me ferir, ia me incomodar, ia me fazer sair um pouco de mim. E aí ela fala que o escorpião, ele não pica pra revidar. Ele não fica ali se vingando, ela tá se colocando como a representação do escorpião. Então, se ela vê que ele fez algo absurdo, ela não vai ficar revidando, procurando coisinha pra fazer, nanana. Não, ela simplesmente vai matar, ou seja, vai cortar ele da vida dela, vai tomar atitudes mais drásticas e não ficar ali remoendo, se vingando nesse sentido de ficar aceitando de alguma forma. E eu amo que ela fala, você vê meu rosto no gramado do vizinho? Ela sorri, o ela sorri é ela mesma. É esse rosto dela. Esse rosto sorri, ou ele fala, vá se ferrar, vá se fuder pra sempre. Xingou muito nesse álbum, ela xingou bastante, mas de um jeito muito poético. Aí ela vem falar, sempre que você me chama de louca, eu fico mais louca. Sempre que você diz que eu estou irritada, eu fico mais irritada. E a letra é toda em cima disso, toda em cima de uma crítica ao machismo que coloca as mulheres sempre como loucas, descontroladas, que não sabem o que estão fazendo, que estão perdendo o controle. Quando, na verdade, na maioria das vezes, a reação das mulheres, o jeito que elas estão lidando com certas coisas ou falando sobre certas coisas, foi por culpa do que o homem fez com ela. Alguma traição, alguma desonestidade. E aí a letra tem várias metáforas geniais pra tratar disso. E ela deixa claro que ele a fez assim. E a sociedade vive dizendo
que ninguém gosta de uma mulher louca. Se controle, não seja assim, vai ficar feio pra você. Quando na verdade você tá com razão na situação. Então nós deveríamos agir mais dessa forma que a sociedade fica dizendo pra gente não agir, se impondo mais. E na letra, a Taylor também vai falar sobre sororidade. Nós temos um momento em que ela fala que as mulheres também acabam caçando bruxas, ou seja, nós sabemos muito bem que bruxas são representações de mulheres fortes, mulheres que iam além do que a sociedade julgava que elas poderiam, e por isso muitas acabavam queimadas na fogueira, muitas acabavam sendo chamadas de bruxas, porque na verdade elas faziam algo além, elas estavam revolucionando. E ela fala que mulheres acabam caçando bruxas, ou seja, mulheres acabam caçando outras mulheres que poderiam torná-las mais fortes se elas se unissem. E ela deixa claro que isso acontece por uma competição que a sociedade patriarcal incentiva. Então ela fala para o homem que isso ocorre porque as mulheres acabam fazendo o papel deles de julgar outras mulheres, de caçar outras mulheres. The Last Great American Dynasty tem muito a ver com Mad Woman. Uma letra quase complementar. Taylor aqui fala de um personagem, uma pessoa chamada Rebecca, mas usa a Rebecca como uma representação de todas as mulheres da sociedade, do mundo, e faz uma ponte pra Taylor falar dela mesma no final, da própria Taylor. Na história, Rebecca casa com um homem, esse homem morre, as pessoas começam a julgar ela como culpada pela morte do homem, e ela vai viver a vida dela, ela faz coisas que se os homens fizessem, ninguém julgaria como errado, ou como estranho, ou como absurdo. Ela vai tentar lidar com o luto, ela gasta o dinheiro dela em coisas que ela quer gastar, ela faz festas em alguns momentos. E quando o marido dela morreu, o que as pessoas disseram foi que acabou ali a grande dinastia americana. Por quê? Porque a sociedade julga como se só o homem tivesse o poder de criar algo grandioso, uma dinastia, tomar o poder, fazer coisas incríveis, tomar boas decisões. E como eles eram um casal que tinha ali um certo poder, acabou ali o poder. Porque agora estava nas mãos dela e não mais nas mãos dele. Então ela ficava sendo culpada por tudo de ruim que aconteceu aos olhos dessa sociedade que conhecia eles. E ficou conhecida como a mulher que estragava tudo, que estava estragando tudo. E é isso o que dizem em relação a qualquer mulher que toma atitudes, que se impõe, que se posiciona. Inclusive em Peter Pan, olha só, tem uma cena no filme de 2003 de Peter Pan, no qual o Andy começa a conversar com ele sobre amor, sobre relacionamentos mais sólidos, e ele grita pra ela: por que você está estragando tudo? Então Rebecca pode até ser a própria Betty que a gente tem aí, ou pode não ser. Aí vai de cada um acreditar que esses personagens dessas músicas do Triângulo Amoroso podem ou não estar em alguma outra. Mas ela pode ser a Betty, já adulta, depois de muitos anos, que casou com outra pessoa, essa pessoa morreu e tudo mais. É uma letra que basicamente diz: vamos estragar tudo mesmo. Na verdade, quando eles falam que nós estamos estragando, nós estamos consertando, nós mulheres. E no final, Taylor fala que comprou a casa na qual a Rebecca morou, que ela teve um tempo maravilhoso estragando tudo, a própria Taylor. Ou seja, fazendo essas revoluções, sabendo se posicionar. Illicit Affair, uma das minhas outras favoritas, é sobre relacionamentos abusivos. Não necessariamente um relacionamento que é um caso, uma traição, mas relacionamentos tóxicos em geral. Pode ser, sim, um relacionamento em que a pessoa tá sendo amante de alguém, ou pode não ser. Pode ser só um relacionamento entre duas pessoas que é um relacionamento cheio de coisas ilícitas, cheio de coisas abusivas, tóxicas. No início da música, a gente já vê ali a vergonha da pessoa de estar naquela relação, de continuar naquela relação, de se manter em um certo ciclo vicioso. É sobre isso, o ciclo vicioso que as relações abusivas, tóxicas criam. E como nós não devemos julgar de fato a vítima, né, a pessoa que tá passando por aquilo, estando presa naquilo, porque é isso que os relacionamentos abusivos tóxicos fazem, cegam as pessoas que estão sendo vítimas deles. Inclusive, deixo aqui uma dica rápida de um livro perfeito, maravilhoso, que é meu livro favorito da vida, que trata muito sobre relacionamentos tóxicos nesse sentido, desse ciclo vicioso, que se chama É Assim Que Acaba. E essa música é perfeita, genial pra esse livro, inclusive vai ter o filme de É Assim Que Acaba, já tá com os direitos comprados, eu espero que Illicit Affairs entre na trilha sonora. E Taylor faz várias metáforas em relação a isso. E nessa letra, a pessoa está conversando com ela mesma. Ela diz, por exemplo, você pensa que a qualquer momento você pode parar, só que na verdade ela nunca para, ela continua ali sofrendo, vivendo aquele relacionamento abusivo. E aí, em alguns momentos, a pessoa também fala com a pessoa que fere ela na letra, que machuca ela.
E ela fica nessa brincadeira entre falar com ela mesma e falar com a pessoa que machuca ela, com a pessoa que fere ela. Ela fala para ele, não me chame de amor, olha essa confusão que você me tornou. Então dá pra perceber bem os momentos que ela tá falando com ela mesma e que ela tá falando com a pessoa. E ela tá deixando claro ali, eu não estou exatamente cega. Eu vejo as coisas erradas que você faz, mas eu fiquei uma bagunça. Mas ao mesmo tempo ela fala que continuaria se arruinando por ele, ou seja, ela está nesse ciclo vicioso, esperando em algum momento sair. Então é uma música é um hino para relacionamentos tóxicos abusivos. Invisible String é claramente a própria Taylor falando pra Joe, o namorado barra noivo, marido. Pelo que a gente percebe, eles estão morando juntos, mas a gente não sabe. E é uma letra sobre rir do passado por hoje. Ter encontrado coisas tão incríveis, estar vivendo coisas tão incríveis e ter percebido que tudo aquilo de ruim que aconteceu no passado, na verdade era pra te preparar ainda mais e te trazer ainda mais, estava tudo te trazendo a todo momento pra aquilo, pra essas coisas maravilhosas atuais, que no caso da música é principalmente o relacionamento dela com o Joe. Então o que é que ela tá falando? Que tudo de horrível que ela viveu no passado, todos os relacionamentos horríveis, todas as coisas ruins que aconteceram, na verdade foram só pra fortalecer ainda mais, na hora certa, o relacionamento deles, o encontro deles. Então tava tudo, parece que conspirando, alinhando, puxando os dois pra se encontrarem no momento ideal pra essa história começar. E aí nós temos vários aspectos que a gente pode encaixar como pistas de Taylor sobre ela tá falando dela mesma, do relacionamento com Joe. Ela fala, por exemplo, que inferno foi a jornada, ou seja, tudo que ela passou, os relacionamentos ruins, né, todas as questões aí de amizades ruins e tudo, mas que isso só levou ela até o céu lilás e rosa, que são cores ali do Lover, do álbum Lover, que representa muito o relacionamento dela com o Joe. Então ela também fala de Daylight, porque a corda, ela fala que é uma corda dourada, corda invisível, né, do destino, que sempre esteve ali pra unir eles dois no momento ideal, fazendo todo esse passado, todas essas dores do passado serem piada. Ela fala que hoje ela até manda presente pros bebês dos ex dela, que ela não tá mais nem aí pra essas histórias antigas, ela só dá risada delas hoje, vendo que tudo tava atraindo ela pra Joe o tempo todo. E aí a gente pode pensar até no bebê de Joe Jonas, que é um ex dela, e ela pode ter presenteado. E se você não viu ainda a análise de The Archer lá no canal, no blog, sem quase, The Archer é uma letra na qual ela fala muito sobre como certos demônios do passado não podem ser apagados e que a gente tem que aceitar os demônios do outro nos nossos relacionamentos. Por mais que a confiança seja importante, é importante também dar motivos para que essa confiança ocorra. E ela fala aqui em Invisible String que os demônios dela estão enrolados em arame farpado, algo nesse sentido, o que traz muito essa ideia de que cada vez mais ele está passando sempre confiança, que é um relacionamento nesse nível, que consegue fazer com que alguns demônios fiquem lá mais presos. Ela brinca falando que eles já devem ter se encontrado em alguns lugares semelhantes, passado um perto do outro, que ele já comeu no restaurante favorito dela, mas que foi na hora que tinha que ser, da melhor maneira para eles rirem do passado hoje. This is me trying. This Is Me Trying é sobre uma pessoa que foi quebrada pela sociedade, pelo que a sociedade disse pra ela, pelo que a sociedade ficava impondo, e muitas vezes a sociedade está errada. Hoje nós temos uma sociedade que ainda bem, aleluia, está evoluindo, melhorando, se preocupando mais com respeito, com empatia, passando muitas mensagens corretas, mas ainda estamos em passos de tartaruga, e nós tínhamos uma sociedade que até pouco tempo atrás procurava muito mais pra olhar pro ego. A sociedade tirou muito das próprias crenças que ela tinha nela mesma e em outras pessoas. Então ela foi muito quebrada nesses sentidos e ela está tentando ir contra a sociedade, ir contra tudo isso que ela já passou, viveu, e ela tá tentando criar novas ideias, criar novos conceitos, e ela tá ali na frente da pessoa com a qual ela quer ter um relacionamento, lutando, deixando claro que ela tá ali lutando e que ela quer criar esses novos conceitos, que ela quer melhorar cada vez mais, diminuir essas quebras que aconteceram. Então é aquela pessoa apostando naquilo que pode dar certo aquele relacionamento, deixando claro que ela tá ali tentando, e que se a outra não quiser, pelo menos ela sabe que ela fez de tudo, e depois a outra não vai poder dizer que ela não fez de tudo. Também é possível que a gente compreenda que na letra a pessoa está querendo que a outra enxergue que aquela é a forma que ela está conseguindo tentar, que existem certas limitações dentro dela ainda e que ela está pedindo essa ajuda
para que a outra pessoa colabore, para que ela consiga enxergar cada vez mais dessas maneiras diferentes e entenda que ela está ali fazendo o esforço possível. Mirrorball, uma letra sobre uma pessoa tentando mostrar a outra que ela é muito além do que muitas outras pessoas enxergam. Tentando falar pra outra, olha, será que você pode ver minhas qualidades? Será que você pode ver além disso? Eu não sou só uma coisa pra diversão. Eu posso te mostrar muito mais sobre você mesmo. Eu posso acrescentar o seu autoconhecimento. Você pode evoluir junto comigo e eu posso evoluir junto com você. Eu tô aqui disposta. Eu sei lidar com adversidades, contanto que você queira me conhecer a fundo. E ela está deixando claro que quando ninguém estivesse ali por ele, ela estaria. E ela tá sentindo que ele não enxerga essas qualidades dela, que ele não visualiza esse esforço dela. E se ele não souber agarrar, não vai ser o bastante, porque ela precisa de alguém que enxergue todos esses lados dela. Esse globo de espelhos de discoteca é muito uma metáfora para o quanto você consegue ser luz ao mesmo tempo em que você consegue enxergar muito bem o outro, ter empatia pelo outro e essa questão de evoluir juntos, né? E ser espelho. Então tem várias metáforas aí no próprio título da música e dentro de toda a letra. Em diversos momentos, inclusive, ela vai falar a palavra silêncio. Ela está pedindo para que ele preste atenção. Quando ela fala e repete silêncio, é justamente como um alerta de atenção. Observe os detalhes, as minhas entrelinhas, tudo que eu tenho a mais. Preste atenção. O silêncio é esse momento de você não ouvir o que outras pessoas estão dizendo, não ouvir os arredores e realmente parar para olhar para aquilo pelo que é, parar para prestar atenção da maneira mais profunda possível. E ela vai deixando claro que está cansada de tentar, cansada de fato, de ficar sempre tentando fazer com que prestem atenção nesses detalhes, então que ela só vai ficar, no caso, se ele de fato passar logo a dar esse valor necessário. A música Seven é sobre um amor antigo, uma pessoa que ainda quer voltar para esse amor, mas que deixa claro que se a outra não souber agarrar isso pode ser perdido para sempre. É sobre uma pessoa que está dizendo para outra que quer ajudar ela a se libertar de coisas ruins da própria vida, obstáculos da própria vida, viver de uma maneira mais leve, se ela vier junto com ele e voltar para esse amor junto com ele. Então, é uma pessoa que está deixando claro, pode ser homem e mulher, né, falando pro outro, que antes que ele aprenda a civilização, né, que é uma metáfora aí para se conectar com outras pessoas, para viver outras coisas, antes que esse tempo passe, antes que isso aconteça, que eles voltem para esse amor, que eles possam viver esse amor e que ele tá disposto a libertar ela de qualquer coisa ruim que ela viva. Eu falo ele porque eu lembro muito do Peter Pan cantando essa música, tem uma conexão muito forte ali, mas ao mesmo tempo pode sim ser uma letra totalmente encaixável pra uma pessoa madura falando com a outra. E não necessariamente um Peter Pan, uma pessoa imatura falando pra outra. Mas tem um tom ali de Peter Pan cantando pra Wendy, sabe? Então Seven é uma letra linda, querendo dar uma última chance pra esse amor antigo. E na letra nós vemos várias analogias às crianças interiores dessas duas pessoas. É utilizada a palavra boneca, pirata, várias referências a essa ideia de que juntos eles podem reviver essas crianças interiores. E na letra o eu lírico também está dizendo que atingiu o pico, a maturidade aos 7 anos. Nós podemos levar isso para dois lados, né? O lado de que é uma pessoa madura falando que antes que ela amadureça ainda mais, antes que esse tempo passe, como a gente já falou aqui, para esse amor voltar antes que isso aconteça, ou o lado de uma pessoa que não quer chegar a uma maturidade maior porque está falando dessas crianças interiores, que não quer perder essa criança interior, que prefere parar ali nos 7 anos, digamos assim, como uma metáfora para isso, para essa criança interior, que na verdade é um lado amadurecedor para ela também, quando ela está ao lado desse amor. Peace lembra muito as mensagens de The Archer. É uma pessoa deixando claro que ela tem muitas cicatrizes, muitas questões do passado dela que a atormentam e muitas coisas que acontecem na vida dela que atormentam a ela mesma e que podem atormentar a pessoa que estiver com ela. Porém, ela está disposta, naquele relacionamento, a dar tudo dela, ou seja, principalmente a dar verdade. Deixar claro todas essas coisas que podem incomodar, que podem não dar paz, mas que todo o resto daquele relacionamento vai ter.
Ela fala que vai dar pra ele o silêncio, que só acontece quando duas pessoas se entendem, ou seja, a intimidade. Vai dar todo o lado selvagem, todo o lado infantil, então todo esse pacote completo vai estar ali. Mas que esses fantasmas que vêm com ela podem não dar paz nesse relacionamento, mas que ela vai estar sendo honesta sobre isso. E aí ela pergunta, é suficiente se eu não te der paz? Ou seja, se eu te der a verdade sobre tudo, sobre o que me incomoda, sobre o que tá vindo na minha bagagem e te dando tudo de mim, isso é suficiente pra você? Eu espero que seja. Porque aqui a paz que ela tá dizendo que não vai dar é justamente nesse sentido. E não no sentido que geralmente a gente tem nos relacionamentos, né? Quando a paz não vem, que é porque a pessoa tá escondendo alguma coisa e por aí vai. E aí fica claramente a ideia de que Taylor está cantando como ela mesma novamente pra Joe. E agora vamos para a minha música favorita do álbum. Uma coisa que muda constantemente, porque de repente eu já tô com outra favorita, mas no momento é essa. Que é The One. The One é uma grande crítica à nossa geração, geração dos amores líquidos. O meu livro Ir Também é Ficar fala muito sobre isso, e foi como se fosse encontrar uma letra que resume bastante coisa do que tá ali no meu livro. The One é uma música que vai tratar sobre uma pessoa que está dizendo que ela tá bem, mas que ela percebe que aquela história que ela teve com fulano podia ter sido uma grande história. Podia ter ido em frente se os dois tivessem tentado. E aí ficou um monte de e se, o famoso e se, né? E se tivesse acontecido tal coisa diferente? E se você tivesse tentado mais um pouco, eu tivesse tentado mais um pouco, eu tivesse... Ficou o e se ali. E aí ela fala assim, tô pensando aí que você tá feliz, tô aqui vivendo umas coisas novas também, mas assim, será que teria sido diferente? Eu acho que a gente era alguma coisa. Podia ter funcionado, ter sido algo maior se a gente tivesse se empenhado mais, conversado mais, deixado mais claro o que sentia. Então é uma pessoa que não gosta de joguinhos, não quer joguinhos. Ela deixa claro que se a outra pessoa tivesse demonstrado mais, poderia ser diferente. E no meio disso, ela faz várias críticas à nossa geração, a geração do desapego, a geração que acha que amor próprio é desapego. Na verdade, amor próprio não é desapego. Amor próprio é você não deixar os seus próprios valores, os seus próprios limites, não abandonar o que é basilar pra você para ter o outro, mas é você também entender o outro como prioridade. É você também saber ser entrega, saber equilibrar prioridades de ambos. É você também saber abdicar de certas coisas. Ela fala, por exemplo, uma das minhas frases favoritas do álbum, que é: os melhores filmes de todos os tempos nunca foram feitos. O que significa isso? Fica todo mundo em bolhas, seguindo o que o outro tá dizendo que deve ser seguido. O outro dá tal conselho, diz que tem que ser de tal forma, diz que você tem que fazer um joguinho de tal jeito pra conquistar no seu... Você segue aquilo, acaba não tentando do jeito que deveria, acaba não dando o valor que a outra pessoa merecia. O que acontece quando a gente pega a frase no literal, por exemplo. Ficam ali as grandes produtoras fechadinhas, nanana, e deixam de abrir os olhos pra outras formas de fazer aquilo, pra dar mais espaço pra novas mentes criativas que não têm contato com ninguém desse universo, mas que são mentes criativas que podem criar filmes incríveis. Então as ideias ficam por aí, as revoluções ficam por aí, e muitas vezes não encontram ainda espaço nessa sociedade que foi de um extremo pro outro. A gente foi do extremo das mulheres aceitarem e pessoas aceitarem relacionamentos tóxicos e afins pra não se separarem, isso e aquilo. E a gente foi pro extremo da ideia de que amor próprio é desapego e de não valorizar de fato o peso que tem você entrar na vida de alguém, sair da vida de alguém. E ela fala de jogar moedas na piscina, por exemplo. Todo mundo fala que o seu pedido só vai se realizar se você jogar a moeda na fonte, não é? Então, mas e se na verdade for a piscina? Ou seja, se não for do jeito que todo mundo fala para as coisas acontecerem, se você tiver que agir de outra forma, se amor próprio não for exatamente isso que todo mundo prega hoje, se as coisas não forem exatamente como está sendo dito agora, se a gente devesse agir de outras maneiras mais entregues, né? A piscina é algo mais acessível muitas vezes. E se isso for o segredo? Se ser entregue for o segredo? Quando ela fala que não existem mais os grandes amores, é justamente por isso, porque não existe mais essa tentativa. E ela fala muito sobre diversão. Seria divertido, seria legal, seria bacana se você fosse a pessoa. Ou seja, ela está trazendo também esse lado de que hoje a nossa geração considera muito como diversão apenas as coisas mais banais, apenas os relacionamentos mais efêmeros, as coisas que não duram. Mas também existe o lado divertido, também pode existir o lado bacana da vida se você tiver um relacionamento saudável no qual você tente de fato.
Hoax é como se fosse uma continuação de Pierce, mas mostrando o quanto ela, que tava quebrada, com tanta bagagem de problemas, decepções que ela teve na vida, o quanto ela começou a se consertar com ele. Então ele tá se tornando cada vez mais um porto seguro pra ela. Só que houve alguma briga, algum momento de desentendimento entre eles, e ela está deixando claro nessa letra que estar sem ele é tão sombrio e tão terrível quanto todas as coisas horríveis que ela já viveu juntas na vida dela. Então é uma declaração, um pedido de volta e esclarecendo a força que esse sentimento que ela tem por ele tem. Então, quando ela fala que o que ele fez foi tão sombrio quanto, ela está dizendo que ele se afastar dela, que eles não estarem juntos, que eles não estarem tentando se resolver, é tão terrível quanto todas as dores que ela já viveu, se não mais. E então ela fala que está pedindo para ele uma razão, está pedindo para ele para que haja esse diálogo, para que haja essa tentativa juntos. E ela tem medo que esse amor dele sem fé realmente se torne um amor sem fé, por mais que ela saiba que o sentimento deles é cada vez mais real naquela história. Então ela deixa claro que esse amor sem fé é a única farsa na qual ela acredita, porque ela sabe no fundo que é um amor que tem fé, que é um sentimento real, mas ela tem também esse receio de que ele deixe de ser real caso eles não tentem essa solução, caso eles não se unam para resolver. Ela está pedindo para ele também tomar cuidado com as palavras que ele vai usar enquanto eles estiverem em alguma discussão, em algum momento difícil, porque ela pode acabar tomando aquilo como verdade, porque ela vai estar ainda mais fragilizada, já que ele tem essa tamanha importância. Então é uma letra maravilhosa para o encerramento do álbum, já que é esse pedido para que eles sempre lembrem do passado, sempre façam essa construção, juntando o que eles sempre prometeram ser um para o outro, lembrem dos bons momentos, levem em consideração as feridas que ambos têm da vida e possam juntos sempre fazer essa reanálise e ajustar as questões necessárias com muito diálogo, para que eles não se afastem em situações delicadas, para que não haja essa falta de diálogo. Então é um desfecho justamente sobre essa leitura de quem sabemos que somos, sabemos que queremos ser, de toda a verdade que existe e deve existir no nosso relacionamento e dessa tentativa de nunca esquecer desses pontos. Epiphany é uma grande crítica social que a gente pode conectar muito como uma crítica voltada para esse tempo de pandemia do coronavírus, de tantas pessoas morrendo, da falta de empatia que outras têm em relação a isso. Então ela lembra, por exemplo, é sempre a mãe de alguém, a filha de alguém, e o quanto o governo, a política não dá o suporte totalmente necessário, e pessoas que estão ali na linha de frente, acompanhando isso de alguma maneira, seja médico ou seja alguém que está tentando ajudar, o quanto essas pessoas ficam com esse peso, se sentindo impotentes, tentando ao máximo dar o máximo de si, fazer alguma coisa pra mudar essa realidade, mas no fim tem sempre alguém morrendo, ou morrendo literalmente, né, por conta das negligências, e não só da doença, mas dessa questão da negligência da própria sociedade, do governo, da política, ou pessoas morrendo não só literalmente, mas ficando feridas porque perderam alguém, ou porque não tiveram assistência correta e ficou um trauma ali. Então a morte aí é tratada de várias formas e não poderia faltar em um álbum com tantas reflexões sociais algo sobre esse momento, essa fase do mundo tão complicada e que foi a fase na qual Taylor escreveu o álbum. E obviamente é uma letra que pode aí perdurar não só em relação ao coronavírus, mas em relação a todo o sistema de saúde e outras coisas que são negligenciadas porque a sociedade não pensa no outro, tá faltando empatia, tá faltando suporte, e o quanto essas negligências matam literalmente ou não o tempo todo. Exile é uma letra na qual ocorre ali basicamente um diálogo mental, no qual a história literal é a seguinte: duas pessoas tiveram um relacionamento e ele está vendo ela hoje com outro no ambiente no qual eles estão, e ele fica pensando no quanto eles tinham algo incrível, mas que não foi pra frente, que isso fere ele, mas que não adianta ele tentar algo a mais. Ele já chorou o suficiente, ele não entendeu o que aconteceu, porque até hoje ele acha que ela não deu os sinais certos pra ele durante a relação, pra que eles salvassem a relação, enfim. Então ela era como a terra natal dele, o lugar que ele conhecia tanto, que tinha tanta intimidade, que tinha tanto amor.
O lugar que ele realmente achava que conhecia e que no fim acabou exilado, né? Fora da terra natal. Não dava mais pra ele ficar nela. Ou seja, não dava mais pra esse relacionamento continuar. E na visão dela, ela deixou sim muitos sinais na relação. Ela deixou muita coisa que ele não soube pegar e aproveitar. Ela foi até a última gota e que ela deu muitos sinais. E ele fala que ela não deu sinais, que ele não viu sinais. Então é a história de um casal que tinha muita intimidade, muita conexão. E a mensagem principal aqui é o quanto a falta de diálogo sobre o próprio relacionamento pode acabar com qualquer intimidade, acabar com a relação. Então não fala logo o que te incomoda, não deixa claro o que você tá sentindo. Então hoje, naquele relacionamento, ela tá tentando seguir porque ele não soube ler esses sinais necessários. Talvez ela tenha dado realmente sinais nítidos, talvez ela tenha realmente tentado dialogar, a gente não sabe se ele não soube aproveitar isso e dar essa abertura de fato. Mas fica muito essa mensagem aí sobre essa questão de diálogo, sobre essa questão do quanto às vezes a gente tem essa falta de comunicação com o outro e isso vira uma bola de neve. Em Exile tem muito essa questão de tentar lembrar que aquela história acabou, que você não é mais problema do outro, que o outro já não é mais daquele seu lugar seguro, enquanto de alguma forma isso ainda dói um pouco. Então é isso, minha gente, essas foram as bases, sem aprofundar tanto. Vocês sabem que eu amo pegar linha por linha de todas as músicas, analisar cada metáfora, mas aqui foi mais enxutinho. Farei lá no blog, em outros lugares no canal, enfim, análise de outras músicas. Para você, um super beijo e até a próxima.